Pessoal, então vamos falar agora sobre despesas e honorários advocatícios. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês e vamos tratar agora sobre um assunto importante que diz respeito às despesas processuais, quem deve arcar com essas despesas, quem vai ter que pagar, vencido, vencedor, nas situações de jurisdição voluntária, quem paga, e bem como as hipóteses de honorários advocatícios. Quais são as espécies de honorários advocatícios e tudo isso nós vamos falar agora. Primeiro, pessoal, encargos processuais. O artigo 92 do Código de Processo Civil deixa muito claro como que funciona a regra de pagamento desses encargos, dessas despesas que ocorrem no processo. Então, o artigo 82 nos fala: salvo disposições concernentes à gratuidade da justiça. Pessoal, gratuidade da justiça nós vamos estudar na próxima aula, que está lá no artigo 98 ao 102, salvo engano, do Código de Processo Civil. Tá? Nós vamos falar na nossa próxima aula, porque aquele que possui justiça gratuita não paga despesas judiciais. Tá bom? Na próxima aula nós vamos falar sobre justiça gratuita e assistência judiciária gratuita. Incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até o final, ou na execução até a plena satisfação do direito reconhecido no título. Pessoal, diferentemente da Justiça do Trabalho, na Justiça Comum e na Justiça Federal, as custas e despesas do processo são pagos antecipadamente. Na Justiça do Trabalho, não. Essas custas e despesas são pagas ao final, tá bom? Por que eu falo isso? Porque às vezes alguém já está atuando ou faz estágio, né, por exemplo, num escritório especializado em vara do trabalho, Justiça do Trabalho, vai entender que é diferente esse pagamento. Mas aqui dentro do Código de Processo Civil, né, que é da Justiça Comum, Justiça Federal, é diferente. Quando você ingressa com o processo, você já tem que pagar as guias, as custas judiciais. Quando você pede, por exemplo, uma citação por um oficial de justiça, você tem que pagar a diligência. Ah, professor, ele vai lá, depois eu pago? Não, o senhor tem que antecipar. Ah, professor, mas como que eu vou antecipar? Existe uma tabela de localização por bairro ou por distância. E aí você vai verificar qual é a distância, qual é o ato e vai realizar o pagamento. Caso o oficial de justiça precise realizar mais de 1, 2, 3, 4 atos, depois que ele realizar, ele vai trazer uma prestação de contas ao processo e vai pedir a justa indenização, né, o justo pagamento dessas outras diligências que foram realizadas, tudo bem? E aí você fala, professor, mas quem que tem que pagar essas custas? Então, o parágrafo único fala: incumbe ao autor as despesas relativas a ato cuja realização seja determinada pelo juiz ou a requerimento do Ministério Público. Então, pelo artigo 82, funciona assim: quem pede é quem paga. Vamos dar um exemplo. Ingressei com uma ação contra o Matheus, ok? O Matheus, discutindo uma situação sobre uma venda de um equipamento, uma venda de uma máquina pesada, eu falo que a máquina não está contente, e o Matheus fala, não, Edson, a máquina está em perfeita condição. Você que não utilizou ela corretamente. E ele fala, excelência, requer a produção de uma prova pericial para comprovar que os vícios ocasionados na máquina foi por mau uso. Pessoal, quem que está pedindo a perícia? O autor ou o réu? O réu. Quem tem que pagar as custas? Quem requereu. Entenderam? É isso que o artigo 82 está falando. Quem foi que pediu a perícia? Foi o réu. Então, o réu, paga as custas aí, meu querido. Ah, professor, mas uma perícia dessa vai custar aí uns 3 a 5 mil reais. Azar é seu, você pediu, paga. Tranquilos? Agora não, foi o próprio autor que pediu esta perícia. Então é ele que deve arcar. Agora, imaginando-se essa mesma situação entre eu e o Matheus e a compra dessa máquina pesada. E eu não peço produção de prova pericial e muito menos o Matheus. Porém, o juiz, olha só, o juiz, com base no princípio do dispositivo e do inquisitivo, buscando sempre a verdade dos fatos, por mais que as partes não tenham requerido a prova pericial, ele por si só determinou a prova pericial.
Pode? Pode, sem problema algum. O juiz está aí para isso. E nesta situação, quem que tem que arcar com estas custas, né, com essas despesas? O parágrafo 1º deixa claro que toda vez que o juiz requerer ou o Ministério Público requerer, quem tem que arcar com essas custas é o autor. Aí você fala, pô, professor, mas o autor ele não pediu nada, mas ele entrou com o processo. Ele está pedindo uma prestação jurisdicional pelo magistrado. Então, para que o magistrado possa atender esse pedido, eles têm que ter o quê? A certeza e a garantia de que aquilo é certo e é correto, é justo. E para isso ele pode requisitar, por exemplo, uma prova pericial. E quem vai ter que arcar é o autor. Tranquilos? Imaginando, por exemplo, uma situação da usina. Está acontecendo bastante aqui em Sinop. A usina está depositando alguns valores judicialmente porque as partes não estão aceitando essa indenização de forma amigável, extrajudicial. E aí a usina está depositando esse valor em juízo e pedindo para que a parte contrária, então, se manifeste sobre a indenização daquela área. Mesmo que o autor não requeira perícia, o próprio magistrado aqui da Justiça Federal de Sinop está determinando a realização de prova pericial. Tudo bem? Para confirmação se aquele valor a ser indenizado é correto ou não. Até o Matheus ali fez um não ali com a mão. Não, professor, só um inciso aí. Por favor. Esse perito, a justiça, vamos supor, já tem determinados peritos para fazer isso? Ou é tipo como se fosse fazer uma licitação? Vou lá, seleciono 3 peritos, esse que der o orçamento mais barato, eu posso escolher esse? Como é que é? Matheus, funciona o seguinte, o perito ele é sempre uma pessoa de confiança do magistrado, tudo bem? É o magistrado quem escolhe o perito em razão da sua confiança. E aí você vai perguntar, como é que funciona isso, professor? O próprio magistrado já tem um banco de dados de alguns peritos da comarca e quais são os peritos especializados em determinada circunstância. Por exemplo, é uma situação envolvendo um dano em um edifício. Então tem que ser um engenheiro civil. Ele já tem lá o engenheiro João. Não, é uma situação que ocorreu em um crime, né? Então tem que ser um perito técnico, às vezes lá da Politec. Não, é uma situação, enfim, ele vai avaliar quem é o perito mais que possui a formação para trazer uma decisão, para trazer um embasamento mais científico e técnico possível. Lembrando que quem decide questões jurídicas é o juiz. Então, o perito não tem que ficar influenciando na decisão judicial. Ele tem que trazer e informar as questões técnicas. Beleza? Tranquilos? Então, Matheus, então o juiz é quem tem esses dados. Entendi. Não, trazendo assim para o caso concreto, o que eu vejo, assim, que eu percebi? Que daí as duas partes, elas ficam, tipo assim, eu não vou pedir, porque fica muito caro, eu vou esperar o outro pedir. Aí fica naquele, tipo assim, sabe aquele jogo de intuição? Tipo assim, eu não vou pedir agora, vou deixar para outra parte. E o que eu vejo é que se torna muito caro a prova pericial no processo. O problema, Matheus, é o seguinte, o autor não pede, o réu não pede, e o juiz passa batido. Veja, se o juiz não encontra elementos suficientes para dar garantia aos pedidos requeridos na inicial, o que vai acontecer? Improcedência. Então, o prejuízo nesses casos, muitas vezes, é muito maior para o autor do que para o réu. Tá? Então, aí você vai me perguntar, professor, mas quem tem que fazer a leitura disso? Quem tem que fazer a leitura disso é o advogado. Pessoal, o advogado é o primeiro juiz do processo. Quando eu sento aqui, inclusive essa aqui é a minha mesa de atendimento, quando eu sento aqui com o cliente, eu já tento pensar como magistrado. Eu já tento falar, olha, se eu fosse juiz, eu acredito nessa história? Ou eu acredito, mas existem elementos suficientes para a garantia do meu pedido? Não, não tem. Então eu falo, olha, antes de nós ingressarmos com essa ação, eu preciso de uma perícia, eu preciso do documento A, preciso do documento B, eu preciso disso, preciso daquilo. Muitas vezes, Matheus, já ocorreu situações aqui de antes de entrar com o processo, ficar mais de 6, 7 meses levantando documentação.
Porque o advogado ele tem que ser diligente, pessoal. Porque se ele entra qualquer... Ah, não, eu vou entrar de qualquer jeito, eu quero dinheiro, tal, tal, tal. Pessoal, nós não advogamos um ano. Nós advogamos uma vida. Tá? Então, o advogado ele tem que temer, cuidar, zelar pelo seu nome, pelo seu serviço, o máximo possível. Porque ele pode prestar um serviço mal feito uma vez só. Aqui, e outra coisa, qual que é o marketing do advogado? É o boca a boca. É um cliente que está bem satisfeito e fala para outro. Se ele foi mal atendido ou não teve o seu direito correspondido conforme a promessa do colega, isso é a pior espécie de advogado, aquele que promete. Não, isso aqui eu garanto. Quer ver o pior que isso? Aquele que promete prazo ainda. Não, isso daqui em um mês está resolvido. Papai, um mês não foi nem juntado. Né? Então, assim, é difícil, tá? É difícil a advocacia por alguns maus colegas, infelizmente. Mas vocês, que com certeza serão ótimos colegas, não farão isso. Oi, meu deputado. Professor. Oi, Bruna. Eu tenho uma pergunta. Desculpa a minha ignorância, mas é porque eu vou fazer essa pergunta meio idiota. Eu gostaria de saber, assim, tipo assim, se eu vou entrar com uma ação, em que momento que eu vou pagar, se é só quando tem perícia, como que é essas despesas processuais, assim, quando a gente vai mexer com o processo e tal? Legal, Bruna, funciona o seguinte, é conforme o andamento do processo. Então, vamos supor, eu entrei com o processo. Para eu entrar com o processo, assim que eu protocolo ele, eu tenho que pagar as custas processuais. Eu vou lá no site, gero as guias com o número do processo que eu já tenho, pago e anexo no processo. Aí eu peço para citar o réu. Em via de regra, a citação, nós vamos estudar mais no final do semestre, mas em via de regra, a citação é realizada pelos correios. Vai lá e volta como mudou-se ou como não encontrado. Então, com base nessa informação, eu falo, excelência, requer que seja determinado, né, que seja encaminhada a citação por oficial de justiça, por acreditarmos que o réu está se escondendo. Tudo bem? Então, vai lá o oficial de justiça, vai lá o Fernando pessoalmente. Só que antes do Fernando ir, o juiz fala, ok, defiro o requerimento de citação para o oficial de justiça e determino já a intimação do autor para que deposite em juízo, né, pague as custas processuais necessárias para a diligência ser realizada. Aí você vai falar, professor, mas como é que tira essas custas? Tudo pelo site. É bem facinho. Você entra lá no TJMT, serviços, guias, e aí você coloca lá, oficial de justiça. Pronto. Já vai te dar lá, ele vai te dar qual é o bairro, e aí cada bairro vai ter um valor X, que é por quê? Por conta da distância. Ah, professor, e se for mais longe? Aí vai ser com base no quilômetro rodado do oficial de justiça. Entenderam? Então, é com base nos dados. Então, por exemplo, assim, esse perito que é R$5.000, às vezes isso vai acontecer daqui 1 ano ou 2. Olhe lá. Ó, como eu disse para vocês, semana passada eu protocolei um processo aqui que marcou a audiência inicial para março de 2021. Ah, então, demora, não é rápido não, tá bom, Bruna? Beleza. Obrigada, professor. Imagina. Oi, senhor Vilmar, senhor, fazer alguma pergunta? Não, tudo tranquilo, tudo tranquilo. Então, beleza. Vamos prosseguir aqui. Então, se o juiz pediu, o Ministério Público, quem tem que pagar é o autor. Parágrafo 2º. A sentença... Então, olha só, chegamos ao final do processo, né? A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou. Então, vamos imaginar que o autor teve que pagar lá quase R$10.000 de despesas, entre diligência de oficial de justiça, custas, despesas processuais, vamos colocar ali também despesas com testemunha, perícia, pagou R$10.000. Ele ganhou o processo. O que vai acontecer? O juiz vai condenar o réu a devolver os R$10.000 que o autor antecipou. Tudo bem? Isso com juros e correção monetária. Esse valor vai ser atualizado. Tranquilos? Beleza? E aqui, pessoal, eu peguei um quadro sinótico. Eu vou até sentar aqui melhor, porque eu vou precisar muito da atenção de vocês aqui. Tá? Lembrando que esse material eu vou disponibilizar para vocês, então fiquem tranquilos e não precisar anotar nada, né? Depois eu vou mandar isso para vocês.
Então, veja, pessoal, nós temos aqui, tô tentando tirar isso aqui, nós temos aqui, eu estou fazendo até tô com um cursor vermelho ali, como se fosse tipo uma luz vermelha, como é que é o nome disso mesmo? Aquelas luzes de LED, enfim. Vocês estão conseguindo visualizar ali, né? Ok, então tá. Ó, então nós temos os encargos sucumbenciais, né? Os encargos que quem perdeu vai ter que pagar com base no artigo 82, que nós acabamos de estudar. Então nós temos em regra geral, olha lá, que o vencido é quem vai ter que reembolsar as despesas para o vencedor. Artigo 82, parágrafo 2º. Tudo bem? Aí você pergunta, professor, que despesas são essas? O artigo 84 e o artigo 85 traz as despesas. Primeiro, os honorários. Segundo, custas. Terceiro, despesas com viagem. Professor, despesas com viagem entra como despesa processual? Opa! Vamos imaginar que eu moro em Sinop, o processo está tramitando lá em Vera, está tramitando lá em Cláudia, está tramitando em Feliz Natal. Cada vez que eu vou lá, tem que gastar um tanque de combustível. É despesa de viagem? É despesa do processo? Com certeza. Remuneração do assistente técnico. Vamos imaginar que, então, existe uma perícia e eu decido indicar um assistente técnico para acompanhar essa perícia. É um custo que eu tive com o processo. Alguém vai ter que me indenizar isso. Diária da testemunha. Vamos imaginar que a minha testemunha teve que ir 2 dias em uma audiência e ficou 2 dias sem trabalhar. Esse valor correspondente ao dia dela, nós vamos ter que arcar, alguém vai ter que arcar com essas despesas. Vamos imaginar que essa testemunha veio de fora, vai ter que arcar com essas despesas também. E aí entra também a multa por litigância de má-fé, que eu já falei para vocês que é destinada à parte, né, nos termos do artigo 96. Então, isso daqui é a abrangência dos encargos. E aí nós temos algumas exceções, ó, já indo para segundo cursor aqui, que são situações em que não ocorrerá o pagamento total. Ou seja, esse pagamento ele vai ser parcial ou vai depender do caso concreto. Então, nós temos aqui, primeiro, sucumbência parcial. Ocorre naquelas situações, pessoal, em que o autor ganhou o processo, mas ele não ganhou totalmente. Ele ganhou parcialmente o processo. Imaginando que eu entro com um processo contra o Matheus, pedindo lá uma indenização em razão da máquina pesada que comprei dele, defeituosa, e eu pedi lá o valor de R$100 mil. Mas no curso do processo, o juiz identificou que esse valor não está correto, que realmente o Matheus me deve uma quantia, mas o valor correto é 50 mil. Significa, pessoal, que eu não ganhei 100% da causa, eu ganhei somente 50%. Ou seja, existe ali o que chamamos de sucumbência parcial. Ou seja, ganhei somente 50% do meu processo. Professor, o que significa isso? Significa que os outros 50% eu perdi. Então, vai ocorrer o que chamamos de distribuição proporcional. Distribuição proporcional. Ou seja, o juiz vai condenar o meu cliente. Olha, ganhei o processo, mas ganhei somente a metade, 50 mil. O juiz vai condenar o meu cliente a pagar, com base nos 50 mil que ele perdeu, os honorários advocatícios do outro advogado, do advogado do réu, e o réu terá que arcar com os honorários advocatícios meu, porque ganhei a ação. Então, veja, nós vamos ter distribuição da sucumbência. Porque como nós ganhamos somente 50%, o juiz vai condenar a parte contrária a me pagar os honorários de 10% com base no valor de 50 mil reais. E o meu cliente, que é o autor, vai ter que indenizar, né, vai ter que pagar os honorários de sucumbência do autor do réu, com base também nos 50 mil reais. Vocês entenderam? Né? A situação aqui, pessoal, é que é o seguinte, quando nós formos entrar com o processo, você tem que ter a certeza de que você está pedindo somente aquilo que é direito, que você não está pedindo algo além, algo que não vai acontecer. Porque se você pedir isso, você vai perder. Ah, professor, mas eu perco como? Sucumbência. Você vai ter que arcar com suas despesas. Então, imaginando-se que
Entrei com o processo. Ó, quer ver? Eu vou trazer um exemplo prático para vocês que ocorreu aqui no escritório. Olha só, eu vou desenhar aqui no caderno, aqui no texto, ele é permitido. Olha só o que aconteceu. Um cliente nosso do escritório, tá? Um acidente de trânsito. Ó, vou escrevendo aqui do lado. Um acidente. O cliente estava na faixa contrária, fazendo uma ultrapassagem. Uma ultrapassagem, ok? Ele estava errado, infelizmente, tá? Bateu de frente com um caminhão. Olha só que loucura. O cara num acidente de trânsito na BR, foi fazer uma ultrapassagem, não deu conta, bateu de frente com um caminhão, tá? Ele estava lá com um palio quente. Foi para a UTI, obviamente, morre, ficou 20 dias na UTI, 17, 20 dias na UTI, uma coisa assim, sobreviveu. O palio, obviamente, acabou com o palio, né? Imagina, deu de frente com o caminhão. Acabou com o palio, mas ele sobreviveu, não teve maiores sequelas, Deus quis, né? Eu até brinco com ele é um amigo meu aqui do escritório, eu falo para ele que vaso ruim não quer, eu falei, rapaz, vaso ruim não quer, ele morre de rir, né? Mas enfim, ele sobreviveu a um acidente aí que é com certeza um acidente fatal para muitas pessoas, né? E aí, pessoal, o carro dele acabou, PT, não tinha seguro, só tinha seguro de Deus e foi acionado com sucesso, né? Porque ele sobreviveu, né? E aí o que acontece é o seguinte, o dono do caminhão entrou judicialmente contra ele pedindo uma indenização de R$30 mil, que é o conserto do caminhão, ok? E pediu mais R$30 mil. Pessoal, esse é um processo verdadeiro, tá? Aconteceu. É um processo lá do interior de São Paulo, tá? Nós advogamos aqui no escritório. E pediu mais R$30 mil de lucros cessantes. Vou abreviar aqui, ó, lucro cessante, tá? Senão não vai caber. Lucro cessante. R$30 mil de lucro cessante. Ele falou, olha, o caminhão ficou parado por mais de 30 dias e esse caminhão, ele me gerava um lucro de R$1.000 por dia. E como ficou parado por 30 dias, eu quero uma indenização de R$30 mil. Beleza? Tranquilos? Esse foi o processo que entrou contra o nosso cliente aí. Vamos denominá-lo de Pedro. Tudo bem? Imaginar hipoteticamente que é o Pedro. E aí, pessoal, o Pedro veio aqui no escritório e falou, doutor, e aí? Eu falei, Pedro, primeiramente, parabéns, você é um Highlander, porque você é o primeiro cara... Olha, você é o primeiro cara que eu conheço que bateu de frente com um caminhão e está vivo para contar a história, né? Deus tem algo muito grande na sua vida, espero que você não desperdice isso, né? E aí, eu falei, bom, esse é o primeiro passo. Segundo passo, eu não sou mágico. Cara, você bateu de frente num caminhão, você estava errado. Então, vamos lá. Vamos dar premissa aqui que alguma coisa nós vamos perder. Tá? Eu vou tentar achar alguma nulidade, alguma falha no processo, mas no primeiro momento, Pedro, milagre nós não conseguimos fazer aqui ainda. Tá? Vou tentar diminuir o máximo o seu prejuízo. Né? Mas alguma coisa, infelizmente, nós vamos perder. Não, tá bom, Ed, eu sei disso. O que você pode fazer? Eu falei, primeiramente, eu quero que você pegue esse orçamento que a empresa trouxe aqui e eu quero que você corra atrás de outros 3 orçamentos. Aqui na cidade mesmo. Vai lá na concessionária, vai numa outra funilaria, enfim. Levanta o valor. Falei, olha, mas sem fraude, por favor. Levanta correto, porque se o juiz intimar essas empresas para vir aqui ou determinar que o serviço seja realizado, o serviço vai ter que ser realizado. Não, doutor, pode ficar tranquilo. E ele foi atrás e eis que descobrimos que os orçamentos trazidos pela empresa realmente eram fraudulentos. Pessoal, o valor para conserto do caminhão ficava em R$16 mil em média, utilizando 3 empresas. Eles já estavam pedindo um valor a maior. Olha só que sacanagem, né? Eles fraudaram lá o orçamento, pediram 30 mil, mas na verdade, a média, somando os 3 orçamentos e dividindo por 3, dava 16 mil. Eu já imaginava que estava errado, porque, pessoal, era um caminhão, bateu de frente, mas o caminhão não fez quase nada. Nas fotos você via assim que não tinha estragado quase nada. Então, 30 mil realmente estava abusivo. Então, 16 mil. Além disso,
Ele falou que queria 30 mil de lucros cessantes, mas ele não trouxe uma nota fiscal provando isso. Olha só, ele falou que teve um prejuízo de 30 mil, mas ele não prova o lucro cessantes. Então eu falo, excelência, não tem que pagar nada. Como que eu vou pagar alguma coisa? Tem que pagar nada. Não tem prova. Ó, não tem prova, não provou o lucro cessante. Então eu falo, excelência, meu cliente deve sim, mas ele deve o valor de 16 mil e não 30 mil reais. Não, e não 60 mil. Ok? Conseguiram entender até aqui? Sentença. Veio a sentença do processo. Lá em São Paulo, interior de São Paulo. Processo rapidíssimo, Justiça do Trabalho do Paraná, invejável. Fernando, é uma loucura. É um processo que não teve 1 ano e meio e já teve sentença. É fora do comum, cara. A estrutura é desumana, tá? Inclusive as custas, tá? Custas processuais Paraná e São Paulo, quase que 3, 4 vezes menor que o do Mato Grosso, tá? Em algumas situações até mais. Bom, veio a sentença do magistrado. O que inclusive uma juíza, da magistrada. Levando-se em consideração os 3 orçamentos trazidos que contrariam o orçamento originário, condeno o Pedro a pagar o valor de 16 mil reais. Verifico ainda que houve o pedido no tocante aos lucros cessantes, entretanto, com base no artigo 373, inciso 2 do CPC, é dever do réu, aliás, é dever do autor, inciso 1º, provar os ônus constitutivos do seu direito. Se ele pediu lucro cessante e não provou, eu não posso dar. Você não me provou, meu querido. Você falou que realmente teve prejuízo, mas cadê a prova? Ou seja, nós conseguimos reduzir uma condenação de 60 mil para 16 mil reais. Pasmem vocês, pessoal, aconteceu de verdade, tá? E aí é o seguinte, 60 mil menos 16, nós temos uma diferença de 44 mil reais. Então, veja, o meu cliente tem que pagar para o advogado da parte contrária os honorários advocatícios de 10% sobre 16 mil, que vai dar o quê? R$ 1.600. Tranquilos? Já o autor pediu 60 mil, mas só ganhou 16. Ou seja, esses 44 mil ele perdeu. Em outras palavras, ele vai ter que pagar para mim, vai ter que pagar aqui para o nosso escritório, um valor de R$ 4.400 reais de honorários advocatícios. Por quê? Porque ele entrou pedindo a mais e perdeu. E? Vocês estão entendendo? Isso se chama sucumbência parcial. Sucumbência recíproca parcial. Entenderam? O juiz ele vai fazer a distribuição proporcional. Falou, olha, quanto você ganhou? Tanto. Então, sobre isso, vai pagar os honorários. Quanto que o outro deixou de ganhar? Tanto. Então, sobre isso, ele vai ter que pagar os honorários. Então, veja, pessoal. Na verdade, o resultado dele é 16 menos 4.400. Porque ele vai ter que pagar meus honorários. Os honorários contratuais que ele teve que pagar para o advogado da parte contrária. Né? Que ele contratou o advogado da parte contrária, da parte dele. O advogado que ele contratou não está trabalhando de graça. Então, bem na verdade, esse cara vai lucrar com essa ação aí uns 5 mil reais, olha lá. Entenderam, pessoal? Então, isso daqui é um exemplo que eu estou trazendo para vocês para tomar o máximo de cuidado quando for o quê? Ingressar com uma ação. O pessoal acha que é brincadeira. Ah, não, vou entrar de qualquer jeito, depois vou ver o que dá. Não é assim, meu irmão. É algo seríssimo. Toma cuidado. Tá bom? Então, isso é a sucumbência parcial. Expliquei para vocês a distribuição proporcional. Quando houver sucumbentes litisconsortes, né? Ou seja, mais de um, o juiz vai ratear proporcionalmente entre eles.
Quem desiste, renuncia ou reconhece o pedido da parte contrária tem que pagar os honorários do advogado da parte contrária. Ah, entrei com ação contra o Fernando e quero desistir do processo. Posso? Pode. Primeiro, desde que o Fernando concorde. Segundo, vou ter que pagar os honorários do advogado Fernando. Tudo bem? Tranquilos? Transação, artigo 90, parágrafo 2º. Em via de regra, quando existe acordo entre as partes, como é que fica esses ônus? Geralmente fica conforme estabelecido no acordo. O próprio acordo estabelece, olha, cada um paga o seu advogado. Beleza. Ou o autor paga 50% do advogado réu, enfim. Tudo bem? Agora, professor, o acordo não falou nada. Como é que fica isso? Em via de regra, fica meio a meio. O juiz vai ratear as despesas meio a meio para cada parte. Tudo bem? Se ocorreu a perda do objeto, vamos imaginar que eu ingresso com uma ação contra o governo do estado do Mato Grosso pedindo um leito de UTI, porque o estado não forneceu. Mas, no curso do processo, a cliente, infelizmente, vem a óbito e não consegue utilizar do leito que ia ser fornecido. Ocorreu o quê? A perda do objeto. Não há mais a necessidade do leito do UTI. Quem tem que arcar com essas despesas e custas? Quem deu causa ao processo. Neste caso, quem que deu causa ao processo? O Estado, porque o Estado não forneceu o leito. Entenderam? Nos casos da assistência, o assistente que vence, o outro é que paga, e assim tranquilo. Quem ganha, o outro é que tem que pagar. Jurisdição voluntária, artigo 88. Pessoal, a jurisdição voluntária é quando as partes possuem um consenso, é uma ação de comum acordo. Somente ingressou pedindo a homologação. Exemplo, divórcio consensual. Exemplo, inventário consensual. Está todo mundo de acordo. Só precisa da homologação do magistrado. Como é que funciona isso? Rateia entre todos. Com 10 mil reais as despesas. Tem 10 pessoas. R$1.000 para cada um. Tranquilos? E por fim, na ação de divisão, os interessados pagam proporcionalmente aos seus quinhões. Beleza. Lembrando que esse mapa aqui